Falar agora do São Paulo, que parece que decolou na mão do técnico Crespo e sabe que vai enfrentar a LDU na próxima fase da Libertadores. Quinta-feira foi dia de reapresentação para os jogadores do São Paulo depois da classificação para as quartas de final na Libertadores da América diante do Atlético Nacional, vitória essa que repercute até hoje. Isso porque imagens dos bastidores foram postadas nas redes sociais do Tricolor e ficou bem claro o papel que Lucas Moura tem nesta equipe dentro e fora dos gramados. O que a gente está vivendo aqui é coisa rara. Pouquíssimos jogadores, pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de se tornar jogador de futebol profissional. Menos ainda de jogar Libertadores. E menos ainda de jogar no Morumbi desse jeito. De ter uma recepção como essa. Então vamos valorizar. Hoje é dia de superação, hoje é dia de guerra. Hoje não tem dor, não tem cansaço. Hoje é dia de comer a grama, de estar caindo atrás. Hoje é dia de entregar o nosso melhor lá em cima, mas sair daqui classificado. Só que o clima fora dos vestiários não condiz assim com os verdadeiros bastidores, viu? Uma mensagem enviada por engano do diretor de comunicação José Eduardo Martins mostra um pouco do racha interno que acontece na diretoria. Aparentemente os diretores já se reuniram, José Martins se desculpou, já que o Belmonte não gostou desta suposta brincadeira feita pelo diretor de comunicação José Eduardo Martins. Voltando para os assuntos dentro dos gramados, o Crespo prepara já a equipe para o confronto deste final de semana contra o Atlético Paranaense e vai tentar manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, né? Por enquanto, são 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates e justamente por poupar no último confronto do Brasileirão contra o Sport um empate em 2-2, acredita-se que Crespo levará força máxima para este duelo de domingo contra o Galo. Meus amigos, a gente tem falado há algum tempo aqui sobre a cobertura da imprensa, da grande imprensa nas questões do São Paulo, né? Que a gente compara muito com o Corinthians, com o Flamengo. Aliás, hoje eu tava assistindo os programas de esporte, todo mundo falando só do Flamengo. Aí eu tava assistindo um programa de esporte que eu não me lembro onde era, que o cara começou a falar do Palmeiras, que vai jogar hoje. Porque o Palmeiras tem um jogador assim. Aí o comentarista, vamos fazer uma comparação aqui. No Flamengo, caramba, eles não conseguem falar de outro assunto que não seja Corinthians e Flamengo. Sempre o cara tá falando do Palmeiras, que vai jogar hoje. Não, o Palmeiras, o Abel, o time que vai não sei o quê. Não, só comparando. No Flamengo, caramba, é cansativo, hein? Eu não gosto de assistir televisão depois que tem jogo do Flamengo, principalmente quando o Flamengo ganha, porque é insuportável. A gente tinha cobrado uma postura mais dura da mídia em relação ao que acontece no São Paulo, né? Mais informações, mas eu já tenho minhas teorias que vocês sabem, que eu acho que não há muito interesse também que as coisas mudem no São Paulo. Mas, e a gente falou do caso que aconteceu, daquele vazamento, aquela postagem errada no grupo do WhatsApp, lembra? E aí foi postado num grupo ali de setoristas do São Paulo e houve um silêncio constrangedor, ninguém falou nada dessa postagem, que o cara postou, ia postar não sei o quê, porque ia falar que o Boca queria emprestar, o Belmonte, emprestar o Henrique, aí o presidente teria, vou vazar uma notícia. Ninguém falou nada todos esses dias. Hoje, o GE, o Globo Esporte, publicou uma reportagem falando dos bastidores do São Paulo, que é o que a gente vem falando há muito tempo também aqui, que o Belmonte e o Casares já não falam a mesma língua. O Belmonte, a combinação era, como eles fazem, o Belmonte e o Casares têm os grupos políticos ali, todos eles na mão, né? Eles estão todos do lado do Casares e do Belmonte. O Belmonte está nessa parceria com o Casares por causa disso, que ele tem um grupo político muito grande ali, ele tem uma influência muito grande no grupo político. Quando o Casares se candidatou, o combinado era Belmonte vai ser o próximo presidente. O Casares fez aquela manobra da reeleição, se reelegeu e agora, teoricamente, elegeria o Belmonte. Porque vai ganhar o candidato do Casares, porque a oposição não tem força, então vai ser o candidato que o Casares quiser. Só que aí, a gente vem falando há muito tempo que Belmonte e Casares já não falam a mesma língua, porque a ideia do Casares já não é mais colocar o Belmonte como candidato dele. Já não é mais. Essas são informações de bastidores, tá, gente? Que eu converso com algumas pessoas que estão lá dentro. Porque
Muita gente me odeia lá. Muita gente me odeia, mas passa informação também. E muita gente também não me odeia. Muita gente não, pouca gente não me odeia, que eu também pego informações dessas pessoas. Mas eu pego informações até de gente que não gosta de mim, mas que eu procuro informações e sabem separar o lado do jornalista e o lado do torcedor. Então, o Casares e o Belmonte, por mais que eles tenham uma relação cordial ali, o Júlio, a gente sabe que eles já não falam mais a mesma língua, e o Casares estaria interessado em colocar outro nome como candidato. Seria o nome do tal do CEO eu nem sabia que o São Paulo tinha CEO, velho. Um cara chamado Márcio Carlomagno, que é o braço direito do Casares, e esse cara tá ganhando força nos bastidores, só que ao mesmo tempo, setores da própria situação ali, veem esse cara como um cara muito inexperiente, que não tem experiência nenhuma no lado político. Bom, se bem que isso não é empecilho. Qual era a experiência de futebol que o Belmonte tinha para ser diretor? Nenhuma. Então, o que está acontecendo é isso, essa briga interna de bastidor para a próxima eleição que vai acontecer daqui a 300 anos, eles já estão brigando pelo poder, então estão começando a surgir nomes, o presidente fala que não é hora ainda de ver isso, que é aquele jeito rolando lero, mas o que se sabe é que esse áudio vazado, que vou falar o nome do diretor aqui, não, José Eduardo Martins, esse áudio vazado, só revelou aquilo que a gente vem falando há muito tempo, que a política do São Paulo, os bastidores do São Paulo já não é mais aquele mar de rosas, ai blogueirinho, ai Belmonte, ai meu amor, meu querido, não é, já não é mais assim. E só pra finalizar essa história, lembra que eu falei pra vocês que esse vazamento, essa postagem errada não ia acontecer nada? Bom, uma boa notícia, o tal do Mailton deve ser apresentado aí, anunciado a qualquer momento, talvez quando você estiver vendo esse vídeo ele já tenha sido anunciado, e ele foi adquirido em definitivo pelo São Paulo, porque o São Paulo, ele era do Metalist lá, né? O São Paulo perdoou uma dívida que o Metalist tinha com o São Paulo pela venda do Paulinho Boia em 2021, então... O cara chegou aí, disse que tá feliz da vida, não sei o quê. Bom, vamos lá, né, meu? Vamos ver, né? Tô torcendo muito por eles, que acho que eles sejam... Espero, aquilo que a gente conversou ontem, né? Espero que a diretoria não venda o Mike, né? Não tenha trazido esse cara para trazer um cara de 27 para vender o menino da base a preço de banana, como eles gostam de fazer. Então vamos ver como esse menino vai... Ele sendo anunciado oficialmente, a gente fala mais sobre ele, tá? E um monte de gente também é do mesmo tipo que eu, que tem o mesmo sentimento com o São Paulo, a mesma alegria. E é legal pra cá, por isso que existe esse canal, né? Porque é de canal de torcedor. E a gente sempre fala que a gente defende o torcedor porque a gente é torcedor também. Eu não sou mais São Paulino do que ninguém, mas também não sou menos. Então a gente é São Paulino igual, nós somos torcedores iguais. Por isso que eu vou defender os torcedores hoje, falando do problema que aconteceu no setor de pessoas com deficiência no estádio, no jogo da Libertadores, vou falar sobre isso. Mas a gente tá aqui como torcedor. Então o nosso papo aqui é de torcedor. Eu falo pra vocês, a única diferença entre eu e você, é que eu sou mais louco. E tem um canal, provavelmente eu sou mais louco e tem um canal no YouTube. O resto, nós somos iguais, torcedores iguais. A gente torce pelo mesmo objetivo. A gente é a favor do São Paulo. Eu tenho certeza que você também. Você pode gostar de mim, não gostar de determinado jogador, de determinado dirigente, de determinado treinador, mas você quer o bem do São Paulo, você quer o bem do seu time. Você que torce para outros clubes, você quer o bem do seu time, você é torcedor. Se você tá aqui, muito provavelmente você tem um time do coração. E a gente fala de torcedor para torcedor. E a alegria que foi a vitória em cima do Atlético Nacional, muito legal. Muitos de vocês comentaram também que viram as reportagens da imprensa colombiana e vocês me falaram coisas mais pesadas ainda, que eles falaram que eu não tinha visto. Coisas mais pesadas, assim, detonando o time do São Paulo, detonando o futebol brasileiro. Bom é o deles, né? Bom é o futebol deles. Falamos também do reforço que chegou o Mailton, também senti o pessoal meio... não é empolgadaço, mas também, né, vamos ver como o moleque vai... Moleque não, que ele já tem 27, mas vamos ver como é que ele vai jogar. Vou deixar aqui na janelinha que sempre entra aqui. Onde que entra? Aqui, ó. Aqui, bonitinho. No final do vídeo, aí você clica se você não assistiu, tá? Bom, agora tem uma notícia muito triste. Teve um torcedor que morreu na noite da Libertadores. Teve um mal súbito e faleceu. Infelizmente não resistiu. Só que aí vamos ressaltar, o São Paulo fez todo o procedimento correto no atendimento a esse torcedor, tá? Foi socorrido, retirado de maca, aí foi levado para o hospital, tudo dentro do protocolo, tudo que tem que ser feito. Quando acontece isso, um torcedor passa mal, existe um procedimento padrão que tem
que ser seguido. E foi exatamente seguido esse protocolo. Então o São Paulo fez tudo o que poderia fazer para salvar esse torcedor. Infelizmente ele foi internado, não resistiu. Foi internado ali no Hospital do Campo Limpo, não resistiu, teve mal súbito. Por isso que eu falo, a gente brinca com essa história do coração, mas o nervoso que fica, eu falo por mim, o nervoso que eu fico, o coração acelerado, tudo, não é brincadeira, não é um negócio. Eu falei, eu gostaria de ser diferente, mas eu não sou, eu não consigo ser diferente. Eu me preocupo também, a Érica fica morrendo de preocupação comigo. O meu pai morreu de infarto com 63 anos, daqui a pouco eu faço a idade que meu pai tinha quando ele morreu. Então, meus sentimentos aí para a família do torcedor. Bom, se o São Paulo teve essa preocupação aí de levar o torcedor para o hospital, de atendê-lo bem, não houve a mesma preocupação, aliás, não existe, com os torcedores, os PCDs, né, que são torcedores pessoas com deficiência, essa é a sigla, PCD, pessoas com deficiência. Você deve ter visto relato nas redes sociais do pessoal que foi assistir ao jogo de cadeira de roda ali, de bengala, de pessoas com deficiência que não conseguiram assistir o jogo. E aí, eu fiquei vendo os vídeos, fiquei muito indignado porque é um desrespeito com o torcedor, não interessa se é do São Paulo ou não, mas é um desrespeito com o torcedor. E aí eu entrei em contato com o pessoal da torcida tricolor PCD. Eu conversei com o pessoal lá, com a Amanda, que foi uma menina que me atendeu super bem, e ela me explicou, ela contou o seguinte: o São Paulo, eles foram tratados, gente, como lixo. Eles foram tratados como lixo pelo pessoal do São Paulo. E eu tô falando pessoal do São Paulo, ela me passou todos os nomes. Eu não vou passar nomes aqui, porque é a responsabilidade de quem comanda o São Paulo, é do presidente do São Paulo. Eles são funcionários. Então, ela me disse que eles foram tratados com descaso, foram tratados com deboche, foram tratados com extrema grosseria, porque o que aconteceu? O São Paulo tinha prometido um setor novo para os cadeirantes que não ficou pronto. Não ficou pronto, não se sabe por quê. Uns dizem que é porque o São Paulo não tinha, o setor não tem licença para abrir, outros porque a Conmebol não liberou, outros porque o São Paulo não foi. Bom, o que importa é que não teve esse espaço. Os PCDs foram para um outro lugar que não tinha a menor condição de assistir o jogo, porque várias pessoas ficaram em pé na frente deles. Eles brigaram, discutiram, chama a polícia e discute, aí vai as pessoas que foram do São Paulo, os responsáveis, segundo a Amanda, eles foram tratados super mal, foram xingados por torcedores, eles não conseguiram assistir o gol, perderam mais de 40 minutos do primeiro tempo, ou seja, foram tratados com todo o descaso do mundo, com todo o desrespeito do mundo. Eu, cumprindo a obrigação do jornalismo, eu fui ouvir os dois lados e eu fui procurar, do mesmo jeito que eu procurei a Amanda, eu fui procurar o pessoal do PCD-SPFC, que é um setor responsável por essas pessoas. Eles têm uma página no Instagram, eu entrei em contato e até agora, para você não dizer, para a gente atualizar a última informação. Ó, agora, às 17h24, eu mandei uma mensagem às 15h47, até agora eles nem sequer tiveram o trabalho de me responder. Como eu já imaginava que eles não fossem responder, porque no São Paulo ninguém me responde, eu não sou amigo deles, então eles não conversam comigo, eles não respondem para mim, eles gostam de conversar muito com as pessoas que eles gostam, que eles são amigos, então eles nem me responderam. Se por um acaso essa página PCD-SPFC me responder, eu falo assim que eles responderem. O que acontece, eu vou dar minha opinião aqui, eu acho o seguinte: primeiro, não é favor que o São Paulo está fazendo, tá, gente? Não é favor, é um direito da pessoa com deficiência, é um direito de ter um espaço dentro do estádio para assistir o jogo de maneira digna. E quando a gente fala isso de maneira digna, não é privilégio e não é favor, que eles não estão lá de graça. Não é de graça. Ah, não, eu vou lá de graça, sento lá e assisto o jogo de onde eu quiser. Não é. Eles pagam ingresso. Eles pagam ingresso. Como eu, como você, como quem vai no estádio paga ingresso. Eu não pago ingresso porque eu não vou mais. Mas eu entro pela imprensa. Mas quem paga ingresso, eles pagam ingresso também. Os relatos dessa menina que ela me falou são absurdos. O desrespeito, tipo, esses cadeirantes do C pensam que mandam aqui, deboche, rindo deles, que eles estavam numa situação lá de não conseguir ver o jogo. Eu, sinceramente, que nem eu falei pra ela, me deixa indignado, mas não me surpreende. Vindo dessas pessoas, gente, não me surpreende, porque a gente já falou aqui várias vezes. O torcedor para esses caras que comandam o São Paulo hoje, e não só para eles, viu, para boa parte da imprensa, de confederação, federação, de clubes, o torcedor é o que menos importa. O torcedor é um número. Se ele pagou o ingresso, já fez a parte dele para esses caras.
como ele vai ser atendido, como ele vai ser recebido. E não é só porque é PCD, não. O torcedor em geral. Então, mais uma vez, não me surpreende nada esse tipo de atitude vindo das pessoas que trabalham no São Paulo, porque lá 99,9% dos setores são todos amadores e incompetentes. Agora, grosseria, desrespeito, deboche, gente, é um absurdo. E eu falei para a Amanda que eu vou manter vocês atualizados das informações e qualquer problema que eles tiverem para entrar em contato. E eu estou esperando a resposta do São Paulo em relação a tudo que aconteceu. Tá prometido, para você ver, eu entrei nessa página aí do São Paulo, a última postagem está escrito assim, ó. No último jogo, 19/8 da Libertadores, marcou o encerramento do antigo espaço PCD. Quer dizer, mas não tinha o novo. Então eles acabaram o antigo espaço e não tinha o novo. Por isso que eles ficaram lá a ver navios, os PCDs. Convidamos todos vocês para no dia 24/8 participar do novo espaço exclusivo na lateral do campo, oferecendo ainda mais comunidade, acessibilidade e inclusão. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu vou conversar com a Amanda na segunda-feira para ver se funcionou. Ela disse que está super desgastada com tudo. Essa página que eu falei para vocês do São Paulo bloqueou a página deles. Não, então, gente, nenhum tipo de nenhuma surpresa, nenhum tipo de não estou surpreso com o que aconteceu. Mais uma vez o torcedor sendo desrespeitado. Mais uma vez o torcedor que tem direito de ter um lugar especial foi mais uma vez desrespeitado. Vou mantendo vocês informados. Eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque a gente falou no começo do vídeo, né? Aqui é o torcedor. A gente está falando como torcedor. PCD ou não, nesse caso sim, mas a gente está falando como torcedor, tá? O São Paulo segue se movimentando nos bastidores para reforçar o elenco e acaba de confirmar a chegada de mais um nome, o lateral direito Meiton, de 26 anos, que pertencia ao Metalist da Ucrânia, mas estava emprestado à Chapecoense, é o novo reforço do tricolor. A negociação não foi simples. Havia uma antiga dívida de 620 mil euros referente à contratação de Paulinho Boia, e o clube paulista soube usar essa situação como moeda de troca. Após resistência inicial, o Metalist acabou aceitando os termos, o que garantiu ao São Paulo um reforço sem custos de transferência, algo extremamente valioso em tempos de limitações financeiras. Meiton se destacou com a camisa da Chapecoense, na última Série B marcando 7 gols e distribuindo 8 assistências em 29 jogos, números que não passaram despercebidos pela diretoria são paulina, que vinha buscando uma solução imediata para a lateral direita, setor que ficou carente. Após a saída de Igor Vinícius para o Santos, o técnico Hernan Crespo já havia deixado claro que essa era uma prioridade desde sua chegada. Com o lateral contratado, a tendência é que a busca por reforços na posição seja encerrada. Agora o foco do clube se volta para o meio-campo. A diretoria pretende atender ao pedido de Crespo e trazer um volante de marcação, alguém com perfil semelhante ao de Marcos Antônio ou Bobadilla. O treinador entende que esse tipo de jogador dará mais equilíbrio ao time, oferecendo maior solidez defensiva e suporte nos jogos mais intensos. Se esse reforço realmente chegar, a diretoria considera que o elenco estará pronto para encarar o restante da temporada, mesmo diante de todas as dificuldades financeiras. Para o torcedor fica a expectativa de ver o tricolor cada vez mais competitivo, mesclando talento ofensivo e segurança defensiva. Agora é a vez da torcida falar o que você achou da chegada de Meiton. Acredita que ele pode resolver a lateral? E quanto ao volante, quem você gostaria de ver vestindo a camisa do São Paulo? Mostre sua paixão nos comentários e deixe sua mensagem de apoio para empurrar o clube rumo a novas conquistas.